Canal Terapia Social, no final do ano, uma retrospectiva do que nós fizemos. 31 mil visualizações foi que o YouTube nos passou. Isso é muito legal e eu fico bastante agradecido a vocês que estão aí nos prestigiando. E 2021 foi também a estreia de um novo programa que caminhou para um podcast. De perto ninguém é normal. Nós estreamos uma referência cultural, o Guapo, uma pessoa não tem igual, escritor, um ativista cultural e um músico muito talentoso. Guapo foi a nossa estreia. Vamos ver um pedacinho do Guapo aqui no canal Terapia Social. O Guapo, gente, não é um músico qualquer, vamos dizer assim, você é um dos eruditos daquela região. Eu conheço muitos colegas, né, teus, músicos naquela região, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, mas você tem um destaque nesse sentido da erudição. Você não faz só a música pantaneira, você gosta de tocar música latina, é isso? Exatamente. Eu sou um pesquisador da música latino-americana, né? Desde o México até a Terra do Fogo. Você escreve tanto romance como esse aqui, no linear, Sim. E você escreve músicas também, Guapo? Eu faço músicas também, mas eu escrevo também pesquisas sobre músicas, né? Por exemplo, o livro hoje que estuda em Mato Grosso, né? É um livro que eu escrevi sobre a formação da musicalidade mato-grossense, né? Esse livro aí foi vendido 3 mil cópias, só a Seduc comprou 2 mil cópias, e é um livro que hoje estuda para conhecer a nossa musicalidade lá. Quando começou a aparecer o músico Guapo? Eu vi aqui que tem um CD gravado com a Sinfônica do Pantanal. Isso. Chama Pantanal Sinfônica. Sinfônica. Orquestra do Estado de Mato Grosso, a regência e a direção do maestro Leandro Carvalho. Opa! Isso aqui é uma obra tua, junto com a Sinfônica. Isso. Quando começou o músico Guapo? Quando é que surgiu? Olha, o músico Guapo começou há muito tempo mesmo. Porque eu era cantor antes de ser violonista, né? Uns 80 anos atrás, mais ou menos? Muito tempo, né? 1900 de dinossauro, né? Porque eu comecei a cantar com 18 anos, assim, em serenata. Não tocava, estava aprendendo a tocar violão. Quem me ensinou a tocar violão, por incrível que pareça, foi o Mato Grosso, da dupla Mato Grosso e Matias. Opa! Ele morava em casa, tinha 19 anos e eu tinha 16. Nossa idade é essa. Ele que me ensinou os primeiros acordes de violão. Você tem música no Spotify? Tenho. Tem alguma que está no Spotify que você pode dar uma palhinha ou não? Tenho. Essa aqui é a música que inclusive foi gravada pela orquestra, mas ela tem letra. É Canto Guátio. Para quem não sabe o que é guátio, guátio no Pantanal é bezerro desmamado. É aquele bezerro que a mãe vai pro açougue e ele fica mamando outras vacas que tem ali. Então, o Canto Guátio eu fiz na beira do Rio Jauru, fiz em 5 minutos essa música. Opa. Porque eu vi o Rio Jauru estava sendo depredado por garimpo na cabeceira, entendeu? Isso foi feito há mais de 30 anos, né? Foi em 1984, né? Tranquilo. Eu sou este canto guátio que veio do Pantanal, da beira de algum riacho, ou meio de um mandiocal. Sou laia de água barrenta, ou guasca de couro cru, um canto que ainda aguenta a praga dos urubus. Sem rédea, celo bateiro, eu venho para ficar na saga do pantaneiro. Eu faço este meu cantar, lutando pra não morrer, na beira do Paraguai, na guampa de Tererê, um verso molhado sai. Eu sou este canto guátio que veio do Pantanal, da beira de algum riacho, no meio de um mandiocal. Sou laia de água barrenta, ou guasca de couro cru, canto que ainda aguenta a praga dos urubus. Sem rédea, celo bateiro, eu venho para ficar na saga do pantaneiro. Eu faço este meu cantar,
lutando pra não morrer. Na beira do Paraguai, da guampa de tererê, um verso molhado sai. Sou um canto guacho, sou do Pantanal. Sou de algum riacho, sou do Pantanal. Sou um canto guacho, sou do Pantanal. Sou de algum riacho, sou do Pantanal. Bravo! Aê! Grande abraço, muito obrigado pela tua força. Chegado em Floripa. E continuando, a retrospectiva de 2021 para 2022 do canal Terapia Social. Nessa estreia de Perto Ninguém é Normal, nós tivemos a presença também de um médico sui generis, Dr. Tales de Carvalho, médico cardiologista, médico da medicina do esporte, mas que fez história na nossa área e influenciou de forma positiva a sociedade. Vamos ver um pedacinho da entrevista com o Dr. Tales de Carvalho? Por que um médico vai se interessar por esporte, Tales? Vamos começar por aí? Antes de te apresentar? Bem, antes de ser médico, eu já gostava de esporte. Sempre gostei de praticar exercício. E já como médico, como cardiologista, eu comecei a receber informações da importância da atividade física do exercício para a saúde, para beneficiar a saúde. E me aprofundei nisso. Enquanto eu era médico praticando a medicina de forma convencional em São Paulo, na UTI, no Hospital do Servidor Público do Estado, no Hospital das Clínicas, onde eu fiz a minha formação de cardiologista, no começo do INCOR em São Paulo, me especializei em hemodinâmica, em cateterismo cardíaco, depois de ter me especializado na clínica da cardiologia. Mas, praticando essa medicina já como profissional, eu usava o exercício como um hobby, inclusive o aprendizado a respeito do exercício. Então, me especializei em medicina do esporte na USP, na Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, naturalmente, e em fisiologia do exercício na Escola Paulista de Medicina. Tive duas formações, duas especializações nessa área. Prevalece na medicina uma atitude mais radical. Então, se eu tenho uma obstrução da coronária, as artérias que irrigam o coração, muito se tira uma artéria aqui, uma veia de uma parte e se faz a cirurgia. Então é uma ação importante, claro, mas é uma ação mais, drástica. Intempestiva comparado com uma reabilitação não cirúrgica. Veja qual é a lógica. É uma situação, é uma proposta intempestiva para resolver um problema crônico, estabelecido cronicamente. É uma proposta intempestiva para resolver tratar uma doença crônica não transmissível, que é uma doença que vai persistir na vida do sujeito, inevitavelmente. Eu não estou dizendo que isso não tenha cabimento, isso tem cabimento em pacientes selecionados. O que acontece aqui no Brasil, influência em razão da cultura, em razão dos conflitos de interesse, tem influência do interesse econômico, uma série de coisas, existe um excesso de utilização de algo que deveria ser a exceção no tratamento, que se tornou a regra. Então a gente pega um paciente, por exemplo, com doença coronária que você falou, como a coronária obstrutiva. Se eu conseguir estabilizar a doença, se o paciente estiver estável clinicamente, não há razão para eu intervir com cirurgia. E como é que pode se estabilizar? Como é que pode estabilizar o paciente? Olha só, o stent, aquele negócio que se coloca na artéria para abrir, é uma cirurgia. É um tratamento intervencionista, é um tratamento invasivo que vai substituir a artéria e vai deixar uma estrutura lá que mantém a artéria aberta. Só que aquilo, a princípio, instabiliza a doença. Porque qual é o tratamento da doença coronária, qual é o objetivo da doença? É você fazer com que uma doença que é crônica, que vai persistir, que tem placas que estão obstruindo, às vezes pouco, às vezes moderadamente, ou até muito, uma artéria, estabilizar essas placas para que elas não causem um evento, que é um evento que a gente quer evitar quando trata, um evento de desfecho duro, que é a morte, que é o infarto. Então, e como é que acontece isso? Acontece isso porque uma placa dessas, muitas vezes pequena, e não está causando nenhum problema, ela rompe.
extravasa o conteúdo interno da placa que, em contato com o sangue que passa sobre ela, desencadeia a formação de um trombo que causa uma obstrução súbita. Então o sujeito não está sentindo nada, o sujeito está praticando o seu esporte e de repente cai duro. Ou tem uma dor forte no peito e infarta. Quer dizer, essa obstrução pode causar de imediato um fenômeno elétrico, uma arritmia ventricular, uma parada cardíaca que tem que ser revertida com um desfibrilador, etc., com massagem cardíaca, ou pode causar uma obstrução que não mata o sujeito, mas mata o músculo cardíaco, necrosa o músculo. Então, quer dizer, tem cabimento você pensar no procedimento intervencionista quando você não consegue estabilizar a situação a ponto de iniciar o tratamento verdadeiro. O tratamento verdadeiro da doença é um tratamento que estabiliza a placa, dificultando muito que ela rompa e cause o evento aterotrombótico, que é esse da obstrução súbita, que causa infarto do coração, causa infarto do cérebro, Ou seja, etc. O bom senso sugere, poxa, faz para algo crônico uma intervenção mudando o hábito de vida dessa pessoa. Exatamente. Através do quê? Exercício? Como é que é a estratégia terapêutica dessa doença? Tem uma base. A base que pode resolver grande parte das situações, não somente de quem tem coronária obstruída, mas de quem está com diabetes tipo 2, de quem está com hipertensão arterial, né? É mudança de estilo de vida, é passar a se alimentar de forma correta, é deixar de fumar, usar drogas de forma inadequada, porque o álcool mesmo não deixa de ser um problema. Isso aqui não é pinga não, isso é água, hein? Ó, quando consumido de forma exagerada. Então, quer dizer, na realidade a mudança de estilo de vida consiste de 4 pilares. Prática regular de exercícios físicos, remoção de hábitos nocivos, como cigarro, por exemplo, excesso de bebida alcoólica, mudança de hábitos alimentares. Então, na verdade, é uma alimentação equilibrada, baseada em alimentos naturais, frescos, integrais, uma alimentação completa, que tenha de tudo. E em cada refeição ela seja completa. Depois a gente pode falar um pouco melhor sobre isso. E o que te interessa de perto são estratégias para modular o estresse. Eu costumo dizer, não se livre jamais do estresse. Você module o estresse de modo que você viva bem com o estresse que te joga para frente. A falta de estresse é um desastre, o excesso de estresse é outro problemão. Então é modular o estresse para que o indivíduo funcione bem. Então essa base resolve grande parte das vezes. Tem estudos mostrando que só essas atitudes, ou esse conjunto de mudanças, consegue estabilizar uma doença aterosclerótica ou até reverter. Consegue promover uma desobstrução parcial da artéria, com consequências colaterais, que se chama, muito interessantes, porque melhora a qualidade de vida, você está desobstruindo a artéria parcialmente, está restabelecendo o fluxo, ao mesmo tempo está melhorando a mente da pessoa. Tá... Comprovadamente, né? Porque vocês têm uma série de... Isso não é um grupo só daqui de Floripa, Tales de Carvalho, é um grupo amplo, né? Você tem outras... Isso é uma base científica. Hoje a ciência, na cardiologia, permite dizer explicitamente, ou afirmar com veemência o seguinte: o tratamento de uma doença coronária estável, clinicamente estável, não exige intervenção. A intervenção, ao invés de ajudar, pode atrapalhar a situação. Criar uma nova situação com aquele stent, por exemplo, de formar trombos, por exemplo. Aumenta a possibilidade de trombo, tanto que quem faz uma angioplastia tem que, pelo menos durante um longo período, um ano, um pouco mais, um pouco menos, ao invés de usar um antiagregante plaquetário, usar 2. Não basta aspirina, tem que usar um clopidogrel, ou tem que usar um antiagregante mais moderno, que custa muito caro, porque a chance de entupir a artéria aumenta naquele período, de entupir bruscamente, porque instabilizou a placa, entendeu? E não resolve o problema nas outras regiões em que não se colocou stent. Então vira uma loucura de stents recorrentes, e o que é pior, transformando o sujeito num sujeito medroso, num sujeito que não vê como perspectiva a melhora de vida em si. Quer dizer, quando se fala em atividade física, as pessoas põem o pé atrás. Não, você é um cardiopata, tem que fazer menos. Toma cuidado com o que faz. Quando na realidade a lógica da reabilitação, por exemplo, por meio do exercício,
É um condicionamento físico, é um treinamento físico, de modo que quem pode fazer mais, deve fazer mais. Quem pode andar rápido, independente de ter coronário entupido, ou ser diabético, seja o que for, se pode andar mais rápido. E a gente documentou isso em exame ergométrico, por exemplo, teste cardiopulmonar, como a gente faz na clínica, deve andar mais rápido. Quem pode correr não tem porque só andar rápido. E a ideia é um programa completo de condicionamento físico, que inclui também exercícios resistidos, que é a tal da musculação, exercício de flexibilidade e diversificando. É um pacote completo de exercícios. Eu te agradeço muito, mais uma vez, você colaborando com a gente tem que compartilhar o conhecimento, né? Muito obrigado, Dr. Thales de Carvalho. Eita, outro bom momento que nós tivemos aqui no nosso De Perto Ninguém é Normal foi com um sociólogo incansável, ativista de Florianópolis, Marcos Caneta. O professor Marcos Caneta trouxe para nós suas ideias sobre as questões de injustiças sociais e o que deve ser feito na nossa sociedade. É legal conhecer um pouco da história do professor Marcos Caneta. Vamos ver um pedacinho, algum trecho da nossa entrevista? Marcos Caneta, não sei como chamar, professor Marcos Caneta, o produtor sociocultural Marcos Caneta, o político Marcos Caneta, o vereador, né, que já vi você lá na Câmara, lá em São José, o funcionário público Marcos Caneta, o que trabalha como policial civil. Agora, vamos lá, Marcos Caneta, primeiro, meu agradecimento de você estar aqui, né, no nosso programa. Agora, se a gente tiver que escolher das vários papéis sociais que você tem, qual que você escolheria, Marco? Educador social. Eu acho que esse é o meu maior perfil, um educador social. Você é um professor que trabalha na base. Esse é um papel que talvez o personagem que mais me é afetivo, aquele que mais age. Você escolheu uma ação mais ampla. Agora, sim, geralmente a gente tem as nossas referências, os nossos mitos para poder escolher ser educador. Você tem na sua criação, de onde você veio, Marco? E por que você escolhe o papel de educador? Quem que é assim a sua referência para você ter escolhido essa linha? Eu sou um cara que eu leio muita biografia. Na minha vida todinha, desde muito jovem, fui iniciado na leitura por um irmão mais velho. E comecei a ler muita biografia, de Jesus, a Martin Luther King, a Nelson Mandela, a Malala. E isso sempre, ao longo do processo da minha vida, eu busco seguir algumas figuras que eu acho que foram muito importantes para a sociedade. Jesus, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mohandas Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Então eu sempre me espelho nessas biografias, que são biografias muito importantes e que ajudaram a transformar o mundo, né? Steve Biko, Desmond Tutu. Nossa, só são nome figuras, top. são figuras que eu tenho, Malcolm X, Angela Davis, são figuras que marcam muito a minha vida, porque sempre me chamou a atenção quando eu subi no Quilombo dos Palmares, em 2011. Opa, você esteve aonde? Sim. Foi o Quilombo dos Palmares? Isso, fica na cidade de União de Palmares, em Alagoas, a 75 quilômetros de Maceió. E quando eu subi em 2011, uma coisa me chamou muita atenção. Como que eles conseguiram fazer aquilo? Que é 9 quilômetros de subida na Serra da Barriga. Claro, precisava ser num lugar bem distante, senão eles eram apreendidos, nós estamos falando de 1595, quando construíram, né, uma rainha que foi escravizada no Brasil. Ela consegue fugir com seus escravos, o nome dela era Aqualtune, e ela consegue criar o Quilombo dos Palmares. E eu fiquei me perguntando, mas como é que eles acharam? Como é que eles se comunicavam? Como é que eles conseguiram fazer isso? E aí me veio uma outra ideia, né? Se nós hoje temos tecnologia, temos celular, GPS, se essas pessoas conseguiram no século XVI, por que a gente não consegue mudar no século XXI, com tantas técnicas e tecnologias que nós temos, né, Marcos? Agora, dá para falar também o Marcos Caneta, escritor. Você lançou um livro falando sobre negros, esse ativismo que você tem sobre a questão do racismo. Você escreveu um livro, né? Lei Áurea, é uma pergunta. Lei Áurea, abolição inacabada? Eu trato das consequências da abolição assinada em 13 de maio de 1888, né? Porque ela é inconclusa.
porque ela não garantiu aos ex-escravizados nenhum lugar na sociedade, né? Nós tivemos a República logo em seguida, e a República ela não traz para dentro da sociedade aqueles que em 370 anos conseguiram construir toda a economia brasileira e que não levaram nada para a sua vida. Então, quando você tem a abolição da escravidão, a pergunta que se tem no dia 14 de maio de 1888 é: vamos morar onde? Vamos comer aonde? Vamos trabalhar aonde? Ou vamos para onde? E mais, quando você fala de escravidão brasileira, você pensa que é um cara igual a eu. 1,90 m, 100 quilos, um cara forte. Não, estou falando de mulheres grávidas. Estou falando de idosos, de pessoas com problemas mentais, de pessoas com problemas físicos. Eu estou falando de crianças que foram abandonadas à própria sorte. Não houve um planejamento político, econômico e social para incluir o negro, os descendentes de africanos e os africanos, nessa nova economia que se desenhava agora numa república livre. Então os negros se tornaram livres do ponto de vista jurídico, mas não foram incluídos na economia que se desenhava com a construção da república. E aí o que diz a Constituição de 1988? Se você tem um hiato muito distante, um fosso social de diferenças, de relações econômicas, sociais, trabalhistas, educacionais, culturais, você abre mão de políticas, né? As políticas de cotas são políticas discriminatórias, mas positivas, porque ela está tentando corrigir o hiato que o próprio Estado construiu. E agora somente o próprio Estado é capaz de corrigir um ato que ele fez. Eu concordo com você, eu queria receber a minha parte em dinheiro. Porque eu conheço Auschwitz e Birkenau, eu estudei na Polônia. Os judeus que sobreviveram... é aquele lugar que foi, né, colocado todos os judeus, porque foi decidido ali para aquele regime que eles não eram gente e tinham que ser excluídos, né? Os sobreviventes que entraram com ação na justiça contra a Alemanha pagou todos, ela nem recorre. Os que foram caçados no Brasil, os que foram mandados para fora do Brasil, e aí eu posso citar a família do Herzog, Paulo Freire, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Lula e outros que foram mandados para fora do Brasil, ou seja, foram exilados, quando voltaram já na anistia, nos anos 70, no final dos anos 70, que entraram na justiça, estão recebendo mensalmente. Agora, como você paga 370 anos de escravidão aos descendentes do dano da escravidão, que eu sou... Aí o cara vai dizer, mas você não foi escravo. Mas os pais da minha avó eram. E mais, parece que a escravidão está muito distante. Na minha família eu só dou 3 passos para trás. Eu tenho os meus irmãos mais velhos do que eu, a minha mãe e meu pai semi-analfabetos, a minha avó e o meu avô analfabetos e os meus bisavós escravos. O que nós estamos fazendo é o que nós chamamos na polícia, eu sou policial civil, de polícia comunitária. A polícia só pode entrar nessas áreas com informações muito precisas e para tirar aquele indivíduo que é o marginal que está lá dentro. Mas você vai lá, já foi filmar 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, as comunidades vulneráveis, você vai ver milhares de pessoas saindo com a sua marmitinha para trabalhar, Marcos. E ficou de forma pejorativa que esses ambientes são de gente inculta, de gente marginal, de gente que não presta. Não, pô, sai milhares. Eu quero finalizar dizendo uma coisa. Tente imaginar, na Chico Mendes mora em média 10 mil pessoas. Entre a Chico Mendes e a Novo Horizonte. Nós não temos 200 marginais na Chico Mendes e na Novo Horizonte. E de alta periculosidade nós vamos ter 30. Porque se a gente tivesse 10% de pessoas que se tornassem marginal, porque elas moram em ambientes que são vulneráveis, nós tínhamos uma guerra civil, Marcos. Nossa, tudo a ver. E outra, a gente vê os noticiários, e vários deles, não estou falando só da mídia aberta aí, se mostra essas agressões, mostra esse lado, né? Mas tem muita gente boa nessa... São 98%, Marcos. E é o que nós devíamos mostrar. Que vende amendoim, que trabalha para ser auxiliar de serviços gerais, que sai para a faculdade, que sai para ser servente e pedreiro, que sai para trabalhar no barzinho, que sai para trabalhar no restaurante, no supermercado. Gente honesta, gente que eu convivo todos os dias, cara. Marcão, ó, mostrar a violência pode ser contagiante, mas mostrar a bondade, mostrar assim as virtudes de uma comunidade também pode ser contagiante. De gente altamente solidária, viu, Marcos? Que nós temos muitos mutirões lá na escola do Logum.
gente solidária, gente que, como eu, abre mão do seu final de semana para estar carregando saco de cimento lá na escola do Olodum, quebrando parede. Por quê? Porque ela sabe que aquilo vai beneficiar não só o filho dela, mas o filho do vizinho, o filho de uma outra pessoa. Eu acho que é essa amálgama humana, Marcos. E no final, é aquilo que eu te falava antes, né? O projeto do Olodum é uma grande terapia social, porque ali eu vou potencializar o indivíduo que tem potencialidades, mas que ele não se reconhece, porque onde ele está, ninguém pensou suas potencialidades. Então lá daqui a pouco ele vai ser um puta de um ator, vai ser um músico, vai ser um professor, vai ser um médico. Lá nós vamos perceber isso, as suas potencialidades. Que bonito isso. Ó. Obrigado, Marcos Caneta. Obrigado, Rei. Obrigado, Deco. Muito obrigado. Continuando nossa retrospectiva do canal Terapia Social, o programa De Perto Ninguém é Normal apresentou um talentoso, um amigo, um grande colaborador nosso, o advogado e professor Edmundo Arruda, criador da CESUSC e de outras escolas pelo Brasil. Edmundo emprestou seu tempo para falar sobre o direito, para falar sobre o direito alternativo, para falar também sobre política e as diversas obras que ele produziu. Vamos ver um pedacinho aí da entrevista com o Dr. Edmundo Arruda. O Edmundo já é da casa, ele já colaborou com a estreia, com o Guapo, a estreia, você já colaborou, mas o Edmundo cozinheiro. Cozinheiro? Não, cozinheiro, né? O Edmundo cozinheiro lá. Agora, só que esse homem tem vários papéis aí na sociedade. Um papel é o professor Edmundo da Universidade Federal, né, de Santa Catarina, você é o professor, mas você também é o empreendedor que fez várias escolas que aconteceram tanto aqui em Santa Catarina como aconteceram em outras partes do Brasil. Depois nós vamos explorar você isso aí. E você também é a pessoa politizada, o poeta que escreve os seus poemas sistematicamente, mas é a pessoa politizada, que muitas pessoas ligadas hoje em você na rede social escutam o que você está dizendo e a história que você representa nessa questão sobre política e o curso de Direito. Se você tivesse que escolher um dos papéis, Edmundo, eu perguntei isso para o último entrevistado nosso, qual hoje o professor Edmundo gostaria de pegar para si, se envolver mais? Qual desses papéis inúmeros que você tem que é a tua vibe no momento? Lá vem, se prepare, porque ninguém é normal de perto. Ó. Digamos assim, os papéis que eu realizei como professor, pesquisador, elaborador de projetos de instituições universitárias, esses são projetos já realizados e, como diria o velho Freud, né, só se deseja o que falta. Você falou só se deseja o que falta. Você quer colocar em termos bíblicos e puxando já para o cômico, a grama do vizinho é melhor. Isso é uma brincadeira. Assim, o papel de poeta, o papel de cronista fica muito a desejar, porque uma coisa é escrever um livro acadêmico, né, dentro de algum padrão, citação. Isso depois de 30 e poucos anos, 36 anos de universidade e construindo de acordo à exigência burocrática, a cada 2 anos, 1 ano você tem que apresentar um projeto de um livro para poder ter uma composição de carga horária e de salário. Fica, digamos assim, muito mecânica a coisa, né? Mas você aprende a entrar dentro de um formato, como o formato dessa entrevista aqui que você já domina, né? Agora, quando você vai escrever um poema ou vai escrever uma crônica, isso fica um pouco, primeiro, viciado pela escrita acadêmica, que é extremamente descartiano, digamos assim. Mas hoje o que te dá tesão daquilo? Esqueci de falar do escritor, o escritor. Tem alguns livros aqui, depois eu vou pegar alguns livros, eu vou te questionar sobre esses livros que você conseguiu reunir. Então, essa escrita, ela praticamente impede que eu tenha uma escrita muito mais rica e criativa no plano do poema, né? No plano linguístico, você mudar o canal de uma escrita durante 35 anos de livros acadêmicos para uma escrita de poema mesmo, de crônica, então eu faço, mas eu gostaria de fazer muito melhor. É como dizia aquele Moacir Scliar, né? Aquele escritor já falecido da Academia, sempre pode ficar melhor, né? Um poema você escreve,
E eu, por exemplo, nunca publiquei, porque eu sei que sempre pode ficar melhor, então não se publica. Olha só, você se sente livre como poeta? Quando você brinca com seus amigos, que você manda aquelas suas... Amigos, sim. Né? Agora, a escrita já é mais, né, é mais suada. Você está, no momento, terminando algum livro? Cabe a você fazer mais algum livro, perto de tantos que você já escreveu? Eu escrevi uns 30 e poucos livros, mas assim, sempre, como eu disse, de forma burocrática. Agora, depois da aposentadoria de 2016, eu falei, não, agora eu vou escrever uma coisa mais pensada, né? Mais pensada, mais livre, sem a pressão do tempo. Daí eu comecei a escrever sobre esse problema do caos social, que não é só brasileiro, o caos social que é mundial. Isso que você, digamos, profissionalmente atende individualmente, grupalmente, como resultado de uma desordem do indivíduo, uma desordem do grupo, né? Eu analisando como uma desordem global, que não é só da economia neoliberal global, de uma organização do mercado financeiro que impede, sufoca, maltrata o capital produtivo, né? Amplia as contradições antigas, acirra os antagonismos de classe, amplia também os problemas das regiões do mundo que estão ainda muito aquém da modernidade. Existem esses problemas que são estruturais, né? Mas existem outros problemas que são de rupturas culturais profundas, problemas étnicos. Tivemos aqui agora o outro Marco, né? Dando uma entrevista, né? Então eu comecei a escrever um livro sobre o caos social, partindo do seguinte raciocínio: a dificuldade de entender o caos social, ela pode ser compreendida inicialmente como parte de um caos do pensamento, porque o pensamento está dentro da sociedade. O mundo das ideias, ele é estruturado dentro do mundo social. Se esse social está numa desordem, as próprias atividades do pensamento estão numa desordem. Se nós falamos em caos social, tanto é que você não consegue explicar o mundo só com Marx, ou só com Freud, ou com dada linha da psiquiatria, não é? Você não consegue escolher um Malinowski com Levi-Strauss na antropologia, ou Gilberto Freire no Brasil, ou Legado da Mata no Rio, para explicar um dado fenômeno, porque a fragmentação do mundo é de tal ordem que nós temos que fragmentar um pouco os elementos intelectuais, juntar os cacos de autores mais amplos para tentar fazer um mosaico cognitivo para entender uma situação que é de paralisia cognitiva. Por quê? Impactado com o medo, impactado com a segurança, não é? Com uma fadiga da democracia liberal, com um cansaço de tanta promessa que somos cidadãos, chegamos num mundo onde os identitários avançam, onde as mulheres estão galgando dinheiro, né? Mas nós vemos que os índios estão sendo maltratados, as mulheres estão sendo assassinadas, femicídio, né? Nós vemos aí o problema da questão negra, que foi resolvido em parte, mas foi ampliado em outros aspectos. Enfim, velhas explorações, né? E novas, né? Então eu comecei a fazer esse livro tentando ver como nós poderíamos jogar num liquidificador muitos autores de padrões distintos, fazer uma espécie de um ecletismo epistemológico para poder captar uma parcela do real. Mas olha só, aqui na minha mesa eu tenho vários livros. Quantos livros você escreveu? Mais de 30? Eu escrevi mais de 30. Então vai sair esses próximos aí, tomara que saia mesmo, ó. Reforma Judicial. Então esse aqui é um dos livros. Olha só, gente, ó, vamos lá, vou pegando aqui, Rei. Olha só, esse aqui é Direito, Ordem e Desordem. Tá, e outro aqui, ó, Introdução à Sociologia Jurídica Alternativa. Esse aqui você tem. Esse aqui eu tenho. Tá, esse aqui, muito legal, ele contracenou, vamos dizer assim, com o Marcos Fabiano Gonçalves, né? Fundamentação ética e hermenêutica. Mas vamos lá, vamos pegar, já que já veio esse termo aqui, ó. Você fez história no Brasil, mas principalmente entre nós, quando começou a se fazer um movimento chamado Direito Alternativo. Tem saudade desse tempo? Hein? Como é que era você lá naquele... Eu tenho saudade sim, porque naquele momento a gente sempre... isso é uma coisa para o psiquiatra analisar, né? Até que ponto ser movido pelo auto-engano, pela auto-ilusão, não é legal também, né? Não traz também algum tipo de benefício, né? O movimento alternativo é um movimento interessante, surgido depois da ditadura, né? Está naquele clima de abertura política, a Constituição de 88, criar direitos... Influenciou para criar... os direitos da infância e juventude, os direitos dos idosos, toda a questão da proteção ambiental, respeito às minorias,
indígenas, tal, o movimento negro, identitário, tudo isso, né? Mas havia nesse movimento uma briga entre dois grupos, né? Dois grupos com razão, mas também sem razão, na totalidade. Era o grupo daqueles mais marxistas, achando que a democracia liberal era só um momento para depois ser superado por um verdadeiro governo, digamos assim, socialista, né? Eram autores um pouco influenciados pelo aquele carimbinho de um tal de Lenin, né? E havia todo um outro grupo influenciado pelo pluralismo, a ideia do identitarismo, da visão pós-moderna, né? Ora, a gente vê que a visão de vanguarda de Lenin, de ditadura do proletariado, hoje não se sustenta. Por mais que a gente veja a democracia liberal, não dá conta do recado. Você dava aula do que na UFSC mesmo? Eu comecei a dar aula de Direito Civil, depois eu fui para Sociologia, Filosofia e acabei na Hermenêutica. Então ele foi para a hermenêutica, mas gosta de Sociologia, e esse é o programa no canal da Terapia Social com Edmundo Arruda, em De Perto Ninguém é Normal. E por fim, o canal Terapia Social exibiu De Perto Ninguém é Normal com um nicaragüense, uma pessoa bastante ativa nessa questão de seu país. É brasileiro hoje, mas ele não largou o interesse pelo seu país de origem. Ele falando da Nicarágua. Vamos ver uns trechos, né? Trechos dessa entrevista com o professor Flat aqui no canal Terapia Social. Fechando com chave de ouro o ano de 2021. O Flats, professor Flats, há muito tempo veio para cá, desde a década de 70. O Brasil ganhou a Copa do Mundo lá em Guadalajara, né, alguma coisa assim, e o Flats veio para cá. O Flats é um professor na universidade daqui. Mas o que é a vida de uma pessoa que deixa o seu país de origem nessas condições? Eu vejo que você não largou a Nicarágua em nenhum minuto. E olha só, o que ele me trouxe aqui? Uma bandeira, Flats, tem uma bandeira da Nicarágua aqui, ó. Tem uma série de elementos de livros sobre a Nicarágua, charuto da Nicarágua, tem até um rum aqui, ó. Tem até um rum conhecidíssimo, flor de canha, um dos mais importantes do mundo. Da onde que veio? Da Nicarágua. E tem outras coisas. Agora, essa bandeira que a gente está mostrando aí, nós colocamos, até por sugestão sua, ela ao contrário, ela está ao contrário ali. O que significa colocar uma bandeira ao contrário agora, no Brasil, final de 2021? É um período de auxílio, né? Quando você inverte o símbolo pátrio, você transmite a mensagem internacionalmente de que esse país precisa de auxílio. E a Nicarágua, hoje, todas as indicações, todas as manifestações são feitas com a bandeira invertida. A diáspora, a maioria dos que se encontram fora do país, utilizando uma bandeira invertida para manifestar realmente nossa contradição a esse regime que está matando estudantes. Já matou mais de 450 estudantes. Tem mais de 150 presos políticos, inclusive um sobrinho meu está preso há 120 dias, por divergir do regime. Flats, você acredita que muitos cubanos refugiados, né, que estão fora do seu país, colocaria a bandeira ao contrário também, reclamando daquele regime cubano? Bom, aí é a questão do ponto de vista, né? Quando você tem um regime autoritário, déspota, tirano, que mata, nós temos que realmente inverter o símbolo pátrio. Para entender um pouquinho assim, alguma coisa se repete. Então, o domínio espanhol, né? Aí há todo um movimento. Nós estamos aqui com uma que você me trouxe aqui, olha, que morreu em 1934. Então, o general Sandino, era uma pessoa referência para toda a América. Mas qual a importância da Revolução Sandinista? Que para a gente voltar lá atrás, onde que entra o Sandino nessa história? Sandino era um nicaragüense nascido no interior, numa cidade pequena. Né? E ele morou no México, porque foi trabalhar lá. E naquela época se deu a Revolução Mexicana. Então ele se inspirou no Pancho Villa, Emiliano Zapata, e levou todas essas ideias de como uma pessoa pode ter essa visão nacionalista. Tipo, libertação. Então os mexicanos têm que se libertar dos espanhóis, um dia Nicarágua tem que se libertar também dos espanhóis. Então o Sandino, ele está, porque é muito próximo, não faz muito tempo, ele nasceu em 1890 e morreu em 1934, ou seja,
ele faz parte dessa revolução nicaragüense para a libertação do domínio de uma potência. É um grande símbolo porque ele resistiu à invasão norte-americana que existia na Nicarágua, mas influenciado pela Revolução Mexicana, ele forma um grupo de Exército de Liberação Nacional, que ele chamava de Soberania Nacional, buscando a autodeterminação da Nicarágua. Ele vai enfrentar os espanhóis? Não, Estados Unidos. Os Estados E consegue expulsá-los. Aí aparece o primeiro Somoza, a família Somoza, que faz um acordo com Sabino e ele, de bom grado, aceita, vai num jantar e na saída mata. Traiçoneiro, traíram. Mas ele era um nacionalista, o outro achava, ele acreditou nesse general Somoza, que era casado com uma família de León, família tradicional, e conseguem fazer um acordo. E ele na saída de morte. Como prêmio, o primeiro Somoza assume o governo da Nicarágua com o apoio dos Estados Unidos. A partir dali, até 1936, começa a partir de 36, até 79, uma dinastia da família Somoza governa a Nicarágua. Quando eu nasci ainda na época do primeiro Somoza, do Anastácio Somoza Garcia, que tinha uma visão como tinha o Getúlio Vargas, como tinha o Perón, eram populistas que atenderam os interesses dos trabalhadores e ele teve ganho. No entanto, ele mantinha com um domínio de ferro. Ele queria ter... Não chegou a ser uma ditadura? Era uma ditadura, mas com grande participação popular, porque ele atendia os interesses populares. Criou a lei trabalhista, criou a previdência social, bem parecido com essa política que tinha naquela época na Argentina, no Brasil. As eleições de novembro desse ano, 2021, chegaram a ter opção de mudar esse cenário do governo atual e o povo mais democrático assumir ou não? Ou é uma eleição complicada? É complicada porque o Daniel Ortega, ele traiu os princípios do Sandino. Tudo que Sandino dizia é que era preciso ter princípios para ter um país soberano, de autodeterminação e uma luta anti-imperialista. Daniel Ortega, respeitando esse princípio, ele buscou agora uma família, Ortega Murillo, que é a esposa dele, e consegue montar uma estrutura onde começa a roubar, desapropriar, prender os amigos históricos da guerrilha e não deixa opositores concorrerem nas eleições. Esse ano estamos com 7 candidatos a presidente presos. 50 anos depois que você saiu de lá, ainda tem opressão na Nicarágua? Tem um governo opressor no sentido daquele que está na oposição, tipo assim? Eu não tenho a vida, né, de momento, mas os amigos que tiveram que fugir, eu sei que não tem muito em Florianópolis, eu sei que tem nascido político. Ele era oficial bombeiro, ele recebeu em maio de 2018, após uma manifestação de abril, onde mataram mais de 100 estudantes, ele recebeu ordem do regime para que não auxiliasse os feridos da manifestação. E ele recebeu essas ordens. A partir dali ele começou a ser perseguido. Ele teve que fugir para Guatemala, morou 2 anos lá, foi à Embaixada do Brasil, pediu asilo político, deram e veio parar aqui em Florianópolis. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Eu quero agradecer. Um prazer danado. E conhecemos um pouquinho do seu país. E uma figura que faz parte também do nosso programa e abrilhantou e criou uma série de situações prazerosas durante os nossos encontros, as nossas entrevistas, foi o chefe Mário. Ele é o expert em gastronomia e as suas experiências, nossa, todo mundo quer ser cobaia do chefe Mário. Vamos ver algumas cenas da atuação do chefe Mário no De Perto Ninguém é Normal. Agora senti firmeza. Olha Já não aí. vou sair mais daqui, Marcos. Mas Mário, mas que você tem? Chefe Mário, olha que bonito. Isso é coisa. O que é isso, chefe Mário? Explica pra nós aí, ó. Para esse papo cultural, a gente pensou o quê? Trazer um traço também da cultura. Cultura brasileira. Então, uma comida de boteco, tá? Pastel de carne com ovos,
uma polenta com parmesão, provolone milanesa, Polenta com um parmesão. frango com bacon e, é claro, uma caipirinha de cachaça. O Caneta, o doutor aqui, o professor Marcos Caneta, não pode beber. Ele já determinou que ele não bebe. Você quer tomar alguma coisinha? Leite? A gozação, olha como é que é a gozação dos alcoólicos aqui, ó. Não, tem aí algumas outras coisas. Aí tem algum suco, não sei, tem Sprite, vamos trazer alguma coisa para você, não. Tem água com gás. Vou tomar suco. Mas Parabéns, Gilmário. muito bonito. A gente come só com os Aqui, ó. olhos, a Aqui, beleza ó, plástica do olha prato. só, rei, ó, até chefe Mário tá escrito aqui, ó. Olha só, ó, olha E aí, a ó. beleza plástica do prato, né? meu Ficou muito Deus. bonito essa É. É. Pode desmanchar? Pode. É pra isso, aproveita. Delícia. Isso aqui é a polenta. Isso aqui é uma delícia. O que é esse aqui, Mário? Esse é um provolone milanesa. Bom. Tá bom. Chefe Mário, que é isso? Edmundo, faz uma foto aí, ó. Vou fazer, né? Que é isso? Não, cadê o meu? Meu celular tá sendo usado. Só filmado por celulares. De perto ninguém é normal. Mas, Mário, meus parabéns. Que é isso, coisa? Pode não estar nem bom isso aqui, ó. Não, Mas só de beleza. vai, Hein? Mas Hã? é bom. vai tá bom, Olha vai que tá bom. coisa linda. Manda essa foto pra mim, Fica hein? pra chefe. Manda essa foto aqui, ó. Manda Olha, essa foto que você tá, é. Aí. E isso é só pra ver ou é pra comer? Vá, Vamos lá. Aí. Lindo. Meu Deus. Brincadeira. Ó, os talheres daqui ó, são não tão adequados. Nós estamos ruins de talher aqui, mas nós vamos providenciar. Vamos providenciar. Vamos lá. Aqui estamos fazendo uma brincadeira também com texturas, né? Além de sabores. Certo. Então aqui tem um creme de aspargos verdes frescos com uma farofinha de bacon. Uau! Aqui tem um creme de abóbora da cabutiá, tá? Nossa! E aí eu reduzi um frango, eu desfiei um frango temperado, esse aqui é temperinho da minha mãe, coisa que vem de longe. Então ele Quer dizer, é o só chefe Mário pesquisador buscou nas raízes? nas raízes, tá? Então ele já tem bastante sabor a cabutiá. Então o frango ele tá levemente saboroso para não tirar também toda a valorização da cabutiá. E esse E por amarelo? último é um creme de batata salsa, tá? E aí como ele é bem molinho, eu fiz um fungo seco para trazer um pouquinho de textura a mais aí, de contraste, que é muito da culinária francesa, né? Eu não vejo a hora de começar. Nós deveríamos começar por qual? Tanto faz. Pode ser Desse mais leve pra cá, né? Da esquerda para direita, é isso aí. Olha Eu vou só. imitando você, tá? Ah, meu Deus, vamos lá, vamos Não, provar aqui, hein? Meu Deus, obrigado. Chefe é chefe, hein? Fantástico. Mário, chega mais, Mário. Lá vem o chefe Mário. Olha lá, ó. Pega o Mário aí, ó. Pega essa cena do Mário. Ô, parabéns aí, olha só. Vamos aplaudir agora, porque depois eu não sei se a gente vai aplaudir, né? Se não tiver bom. Explica, Mário. Eu sei que nós já conversamos, mas assim, o que nós temos aqui, ó? Vamos lá. Explica pra nós aqui, ó. E vamos degustar isso com vinho, tá? Um vinho, um reserva aqui, um reserva. harmonização. O reserva que não é nicaragüense, mas é um reserva bom. Esse aqui é um reserva que é um Carmenier, é uma uva que ficou lá no Chile, é isso? É isso aí. Ó, de 2019, boa essa Mais aí. central. Bom, falando do prato, Noronha, é um prato típico, eu fui pesquisar, né, para que pudéssemos no canal aí homenagear o convidado de hoje, e pela história dele e também por eu entender que eu tentaria reproduzir, não seria uma coisa complexa, eu escolhi o Índio Viejo, tá certo? Índio Viejo. Tá certo, professor? Que é um prato típico, tem toda essa história que já foi comentada. Dentre os acompanhamentos aqui, eu utilizei milho assado, tá? Para acompanhar, que é muito consumido, né? No teu país, não é isso, professor? E a banana, que vocês chamam de Plátano. plata. Plátano. A banana só está cozida, tem um pouquinho de pimenta em cima. E no Índio Viejo, eu utilizei carne de maminha. Então
Ele é uma mistura bem bacana de legumes. E para deixar essa textura é utilizado tortilha. Eu fiz a tortilha, deixei ela marinada no caldo para amolecer, no próprio caldo que eu cozinhei a carne, e no final eu processei e juntei essa pasta de tortilha junto à carne e aos legumes na hora do refogado para poder finalizar o prato. Estas foram as retrospectivas do De Perto Ninguém é Normal. O programa continua no próximo ano, ele evoluiu para um podcast, então em 2 momentos vocês podem estar em contato com o programa, uma no YouTube, já consagrado o canal, todas as quintas-feiras, 8h30 da noite, e outra nas rádios, onde a gente vai estar e vocês brevemente saberão como entrar em contato para recuperar essas entrevistas com as celebridades que fizeram diferença e podem nos acrescentar muito em conhecê-las e saber do seu legado. Um grande ano para todos nós, um grande ano para você que colaborou. Se inscreva no canal, isso ajuda a gente, e façam parte desse programa, dessa proposta, dando sugestões. Todas as sugestões que vocês enviaram foram muito bem acatadas e eu espero que vocês continuem sugerindo e colaborando com a gente. A participação coletiva torna esse empreendimento muito mais legal, tá? Um grande abraço a todos vocês e obrigado também ao produtor, Rei, que está aí empenhado junto com a sua equipe, a equipe do Deco, o fotógrafo Deco, o homem que controla o drone. Vocês serão muito bem-vindos. Essa equipe é uma equipe fraterna e, claro, o apoio sempre da família Psiquiatria Sem Fronteiras, do nosso espaço aqui em Florianópolis. Um grande abraço.